Para você que Deus tem dado a oportunidade de você experimentar um pouco da atmosfera do céu aqui na terra. A Bíblia fala que no céu o louvor não para. O tempo todo é santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos, santo, 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 santo. É o tempo inteiro e os anjos cantando santo, santo, santo. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Só existe um momento, irmãos, em que Deus se levanta do trono e Ele pede que todo barulho do céu cesse. Sabe que momento é esse? É quando eu e você dobramos os nossos joelhos e começamos a orar. Deus fala assim: ei, parem, porque agora eu quero ouvir o som que vem de lá. Eu quero ouvir o som que os meus filhos estão fazendo. E estamos falando sobre santidade, querer continuar falando sobre santidade. E o legal é que Deus tem feito coisas assim muito loucas aqui com a gente, né? Eu, Alan, Alexandre, pastor, a gente vem pensando aquilo que vai fazer e Deus tem movido as coisas de uma maneira, encaixado de uma maneira tão sobrenatural que realmente só Deus, é muito, muito doido. A princípio iríamos fazer 3 mensagens no agosto de Deus, e aí o pastor terminou a semana passada, jogou a bola para mim e falou assim: cara, o tema é livre. Eu falei: pastor, Deus ainda continua queimando meu coração para falar sobre santidade. Ele falou: a bola está contigo, então continua. Eu queria falar ainda sobre santidade com vocês nessa noite, porque o tema santidade talvez seja um dos temas mais falados, mas também é um dos mais mal interpretados entre nós, a igreja, durante toda a história. Por que isso? Porque a maioria de nós não consegue compreender de fato o que é santidade. O maior desafio de viver uma vida em santidade é por falta de compreensão do fato do que a santidade é. E por que eu estou falando de uma vida em santidade e não de uma vida santa? Porque falar de uma vida santa é falar dar uma conotação de um projeto acabado. E na realidade, santidade não é um projeto acabado. A Bíblia diz que nós estamos em construção ainda, né? Tem uma música que o Lula conhece, eu acho que daqui só o Lula conhece, mas ela fala mais ou menos assim: Deus preferiu essa carne, não quis os dedos que eu posso construir com minhas mãos. Mais ou menos ele fala assim: Deus preferiu morar dentro de mim e eu ainda estou em construção. Santidade é um processo, santidade é um caminho, é uma jornada, e Deus está sempre moldando cada um de nós, nos ensinando e no processo nos fazendo crescer. E a santidade, então, como eu disse, não é uma obra acabada. A santidade é um projeto que leva uma vida inteira para ser concluído. Porque eu tenho certeza que o dia que você for 100% santo, Deus vai te levar, né? Eu fui falar com o Ricardo há um tempo atrás, logo assim que eu saí que eu cheguei em casa, o Ricardo me ligou, fez uma videochamada, a gente estava conversando, ele lá em Portugal e eu aqui. Aí eu falei com ele que tinha um pastor que entrou no 7º dia que eu estava internado, entrou um pastor, e aí a minha história com esse pastor é um outro testemunho que eu vou dar num outro momento, não é? Mas eu falei com ele: cara, esse pastor entrou e com 8 dias de CTI veio a óbito. Aí o Ricardo, como sempre, perde a piada, mas não perde o amigo, falou comigo assim: ainda bem que você não era pastor ainda, de repente tu tinha ido. Faltava alguma coisa ainda para você. Você devia estar com a vida ruim, cara. Você estava devendo alguma coisa. Deus não te levou porque ainda tinha coisas a fazer. E é verdade, irmãos. O dia que nós cumprimos o nosso propósito, o dia que nós cumprimos a nossa missão, o dia que estiver terminado, Deus vai nos chamar, vai nos levar. E eu fico pensando com que cara Deus vai me receber do céu.
Será que ele vai me receber assim com uma cara de alegria? Ô filho, que bom, você fez um bom trabalho, eu estava te esperando aqui, que bom que você chegou, eu não vi a hora de estar com você de novo. Ou ele vai olhar para mim e vai falar assim: cara, tu podia ter feito mais, cara. Tu podia ter feito mais, você podia ter caminhado um pouco mais. E como é que a gente entende isso? Quando a gente entende de verdade que a santidade é algo que deve ser um traço no nosso caráter. Tem gente que fala que santidade é um estilo de vida. Eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que o cara ser surfista é um estilo de vida. Eu acho que o cara ser um hippie é um estilo de vida. Eu acho que, não sei, pensa qualquer coisa aí. Mas santidade para nós não é só um estilo de vida, é um traço de caráter que deve estar no nosso DNA. A Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus colocou algo em nós para que nós pudéssemos imitar a sua santidade. E por que é que a gente erra tanto nisso? Que a gente ainda não conseguiu entender a plenitude, ou não conseguiu entender de fato o que a santidade é. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O profeta Oséias está dizendo que a falta de conhecimento mata. A falta de revelação ou de uma correta interpretação pode ser fatal. Ao passo que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Porque Jesus, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz: e conhecerão a verdade os libertará. Jesus, mais à frente, ele vai dizer que ele diz que conheçam a verdade vai libertar vocês, e ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus está dizendo que se nós conhecêssemos a Ele, aprendêssemos com Ele, nós não só seríamos libertos do jugo da morte, mas Ele também nos daria uma vida de liberdade. Porque quantos de nós vivem uma vida hoje aprisionada por várias coisas? Aprisionada por um relacionamento destrutivo, aprisionados por uma vida de religiosidade, aprisionados por pecados escravizadores, aprisionados por uma série de coisas. E Jesus fala de uma vida plena, de uma vida livre, né? E a vida que Jesus oferece, embora seja uma vida de liberdade, não é uma vida permissiva. Ele apenas nos oferece uma maneira mais leve, mais suave, mais tranquila de caminhar com Ele, de andar com Ele. Mateus 11:30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O grande problema na questão da santidade é exatamente encontrarmos o equilíbrio entre ter essa liberdade e não nos perdermos no caminho. Se pensarmos em santidade, a primeira coisa que vem à nossa mente é perfeição. Eu queria começar desconstruindo, na realidade, esse pensamento. Por quê? Se nós formos buscar na Bíblia, no livro de Êxodo, nós vamos encontrar detalhes de como era o tabernáculo. O tabernáculo, com tudo que existia dentro dele, o livro de Êxodo diz que tudo que existia no tabernáculo e o tabernáculo eram santos. Todos os objetos, utensílios, tudo era santo. Por quê? Porque eram perfeitos? Não. Se formos, eu gosto muito de History Channel, eu sou meio, quando eu estou lá, quando eu estou em casa, eu estou vendo alguma coisa na televisão, ou eu estou vendo bichinho brigando com bichinho caçando bichinho, ou eu estou vendo History Channel, eu estou sempre vendo essas coisas. E há pouco tempo atrás eu estava vendo no History Channel um programa que se chama A Bíblia Proibida, descobertas bíblicas que corroboram aquilo que a Bíblia diz e que por algum motivo não entraram no cano, não passaram pelo crivo canônico, E uma das coisas foi sobre objetos do tabernáculo. E, assim, algumas coisas não eram exatamente perfeitas. Alguns cálices não eram totalmente perfeitos. Alguns não eram nem bonitos.
Alguns, de repente, se você olhasse e dizer assim, pô, eu não ia usar isso nem na minha casa. Não eram perfeitos, tinham defeitos. Alguns tinham até deformidades. Então, desconstruindo essa ideia, santidade não quer dizer perfeição. E talvez podemos pensar então que tornavam esses objetos santos era o fato de serem puros. Mas eu tenho certeza que dentro do ofício do tabernáculo, dentro do ofício do sacerdócio, em algum momento esses objetos também se sujavam, também se tornavam impuros por algum motivo ou outro, e de tempos em tempos talvez eles precisassem de alguma coisa que limpasse, que voltassem a ser puros novamente. Então, pureza também não é o que define santidade. Pureza e perfeição não é o que define ser santo ou ter uma vida de santidade. O que tornava os santos então esses objetos? Isso vale para a nossa vida também. Eles não eram santos por serem perfeitos ou puros. Eles eram santos porque eram separados para o uso exclusivo de Deus. Já parou para pensar nisso? Não tem a ver com a perfeição nem com a pureza, tem a ver com o pertencimento. Não tem a ver com quem eles eram, ou que eles eram, ou que eles representavam, ou o valor que tinha a ver com quem ou a quem eles pertenciam. Eles pertenciam a Deus e era para uso exclusivo de Deus. Por isso eram santos. Esse contexto milenar é a resposta até hoje sobre o que é ser santo. A diferença é que, por Jesus, todos nós nos tornamos pequenos templos do Espírito Santo. Todos nós nos tornamos casas do Senhor. É como se Deus tivesse mudado de endereço. Ele antes tinha um prédio grande, onde ele tinha visitações programadas, e aí ele decide, ao invés de ter visitações programadas, agendadas, ele decide então se mudar e morar dentro de nós. Aleluia! Ei! Isso é fantástico, irmãos. 1 Pedro 2, 1:9 diz assim: porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido do Senhor. Essa é a sua identidade. Isso é o que você é. Hospedamos a presença do próprio Deus em forma do seu Espírito Santo dentro de nós, e Ele é um hóspede especial e exigente. Trabalhei com hotelaria toda a minha vida, toda a minha experiência profissional é na área de hotelaria. Dentro de hotel eu fiz quase tudo que você possa pensar. Já arrumei cama, já limpei quarto, já fui na cozinha, vocês nem sabem disso. Trabalhei em quase tudo. Escritório, contabilidade, recepção, gerência, fiz tudo. Conheço bem o que é ter hóspedes exigentes. Conheço bem o que é ter hóspedes que são bem exigentes. Eu lembro que durante um tempo nós hospedávamos todos os artistas que iam fazer show no Canecão, no antigo Canecão, e que eram de fora do Rio. Eles ficavam hospedados no hotel onde eu trabalhei, né? Então eu hospedei muita gente famosa, e vocês não têm ideia da quantidade de excentricidade e de coisas que eles pediam, sabe? Tipo, normalmente você tem um jogo de toalha, 2 toalhas de rosto, 2 toalhas de banho. Tinha cantor que pedia 10 toalhas. Não sei o que ele ia fazer com aquilo, não sei. Era o cara era um hóspede especial. Ele pedia, ele fazia exigência. Existem hóspedes que são especiais. E eu quero dizer para você que você, como casa do Espírito Santo de Deus, como hospedeiro do próprio Deus, ele só tem uma exigência com relação a você e a mim, com relação a nós. E isso é inegociável. A única coisa que ele exige
é que nós devemos ser santos. Aleluia. Não tem nenhuma excentricidade nisso. A única coisa que ele exige é seja santo, porque eu sou santo. E às vezes a gente acha que isso é um objetivo muito distante, muito, sabe? Muito longe de nós, porque a gente tem essa ideia errada do que é ser santidade. A gente acha que tem que ser perfeito, tem que ser puro. Não, não é isso. A gente tem que entender a quem nós pertencemos. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, escreve dizendo: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Esse autor está dizendo o seguinte: olha, não adianta você ter o hotel mais lindo, não adianta você ter a melhor cama, não adianta você ter a melhor estrutura, se você não tiver a exigência da santidade, a presença de Deus, o Deus não vai se hospedar na sua vida. Jamais hospedaremos um espírito que é santo, sem santidade. Poderemos ter uma vida de religião, mas nunca teremos uma vida de unção. Ei, essa é a revelação de Deus para nós nessa noite. Você pode ter uma vida de religião, mas você nunca vai ter uma vida de unção sem santidade. A falta dessa unção, ela nos deixa confusos. Muitos de nós estamos confundindo rotina religiosa. Estava conversando isso com o Fernando hoje, né, cara? Preguei para o Fernando antes de vir para cá. Pode aceitar Jesus hoje, Fernando. Muitos de nós estamos confundindo rotina religiosa com caminho. Sabe? Jesus disse: eu sou o caminho. E os primeiros discípulos, eles eram conhecidos como aqueles que andavam no caminho. Quem são aqueles do caminho? A gente tem confundido nossa rotina religiosa com o caminho. Sabe? Eu estou falando isso com você porque aconteceu comigo. Deus me colocou em um leito e eu comecei a orar e a fazer as minhas reivindicações, como Ezequias fez quando Isaías chegou lá e falou para ele que ele ia morrer. Ezequias se vira para o canto e começa a chorar e diz: Senhor, mas meu pai foi tão ruim, eu fui bom, eu fui fiel, eu te servi e tal, não sei o que, e agora você veio falar com o profeta para chegar aqui e dizer que eu vou morrer. Senhor, eu não aceito isso. Irmãos, eu vi a morte de frente, e eu lembrei de Ezequias. Eu, na minha arrogância, virei o meu rosto para a parede e comecei a orar a oração de Ezequias, como se algum de nós pudéssemos fazer isso com o Senhor. E aí Deus me mostrou que eu estava confundindo as coisas. Eu comecei a orar dizendo: Deus, tu sabe que eu estou na tua casa todos os dias, eu amo estar na tua casa. Deus, tu sabe que eu tenho servido nos ministérios. Deus, tu sabe que eu tenho pregado a tua palavra. Deus, e eu comecei a falar um monte de coisa, e Deus olhou para mim e disse assim: isso não tem valor nenhum para mim, você está longe do caminho. Rotina religiosa não tem a ver com estar no caminho. O caminho sempre vai te apontar para a cruz. O caminho sempre vai te apontar para a cruz. E sabe o que é mais interessante? O caminho não tem a ver com o que você está buscando para você na cruz. O caminho tem a ver com quantas pessoas, ou o que é que você tem feito com as pessoas que têm caminhado com você. Quantos você tem levado com você? E a gente tem confundido a rotina religiosa com o caminho. E a gente fica dando voltas, e não chegamos a lugar nenhum, irmãos. Lugar nenhum. E aí, isso nos confunde tanto que a gente confunde rotina religiosa com caminho. E aí a gente começa a confundir a falta de necessidade financeira, ou riquezas, ou seja lá, chame como você quiser, né? O Xande não está aqui, né? Que eu queria brincar com ele. Se você for um cara rico igual o Xande, você pode confundir riqueza com bênção. Irmão, não tem nada a ver. Você sabe o que Deus falou comigo durante esse tempo? Que bênção é aquela quando te falta tudo humanamente, e aí você olha para o lado
e você não sente falta de nada. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Isso é bênção. Isso é bênção. É quando mesmo na falta você está ali, não, o meu contentamento está no Senhor, a minha alegria está no Senhor. Não tem a ver com o que você tem ou com o que você quer ter, tem a ver com em quem você tem se alegrado. E por último, a pior confusão de todas é que você começa a confundir existência com vida. Não tem nada a ver. Eu percebi que eu estava apenas existindo, porque a gente só tem uma vida plena quando a gente entende que a nossa vida está cumprindo o propósito que Deus fez para nós. E isso foi uma coisa que doeu dentro da minha alma. Se cremos que Deus tem um propósito, um plano para nós, irmãos, abrir mão disso é abrir mão da vida que Ele preparou para nós. Mas vamos voltar a falar de santidade. Se cremos que todos um dia, todos nós que encontramos Jesus e reconhecemos Jesus como o único Salvador e recebemos a salvação, e junto com a salvação recebemos também o Espírito Santo, podemos concluir que em algum momento hospedamos esse hóspede especial, em algum momento. E a grande questão então é: em que momento deixamos de ser esse templo? Em que momento esse hóspede vai lá na recepção e quer fazer o check-out e vai embora? Em que momento nós perdemos esse hóspede? Nós perdemos esse hóspede quando nós deixamos de buscar e viver em santidade. Por isso, depois de entender a importância da santidade, agora eu vou começar a minha mensagem dessa noite. Eu queria falar com você sobre como é importante preservar a santidade. Eu e Cidinho trabalhamos num hotel na Copacabana chamado Hotel Ibiza. E vou contar uma história aqui que o Cidinho conhece as pessoas, mas ele já não estava mais lá, já tinha saído. Nós tínhamos um cozinheiro lá chamado Bento. Bento, sim. Cozinhava bem ou cozinhava mal, Cidinho? Cozinhava muito bem. Bento era um cozinheiro muito bom. Paraíba, doido. Temperamental ao extremo, mas era profissionalíssimo. Bom demais. Cozinhava muito. E eu lembro que tinha uma tradição que todo ano, no final do ano, tinha um almoço, onde os patrões comiam com todos os funcionários, você podia levar a família. E eu lembro que nesse dia tinha muita comida. Fazia muita coisa, muita coisa. Pernil, peru, uma ceia de Natal. E o Bento cozinhava tudo. E por azar do Bento, no dia desse almoço, ele me queima o arroz. E o arroz vai com gosto de queimado. Irmão, na boa, a única coisa que eu não vou comer numa ceia de Natal é o arroz, cá para nós. Vou comer todo o resto, deixa o arroz para lá. O arroz queimou e daí? Queimou o arroz. Eu cozinho bem, sei fazer um monte de coisa, mas não sei fazer arroz até hoje. Mas, quando o dono do hotel, que era um maluco, foi comer o arroz e sentiu o gosto de queimar o arroz, ele falou assim: esse cozinheiro não vale nada, queimou o meu arroz. O cara cozinhou o ano inteiro, tinha uma mesa enorme, mais de 20 pratos, queimou o arroz, não vale nada, porque queimou o arroz. Em resumo, eu queria dizer para você que um pouco de coisa ruim pode comprometer um monte de coisa boa na nossa vida. Isso não é só um dito popular, a Bíblia nos diz algo sobre isso. Eclesiastes 10, versículo 1 diz assim: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de estultícia. Olha o que a Bíblia diz: assim como uma mosca pequenininha é capaz de estragar toda
uma porção de perfume, que a gente sabe que nessa época era muito caro, assim também um pouco de tolice, um pouco de bobeira é capaz de tirar toda a honra e toda a sabedoria de um homem, de uma pessoa. O que isso quer dizer para nós? E, em outras palavras, ele quer dizer que um pouco de coisa ruim pode destruir muita coisa boa. Simples assim. E para explicar isso, o escritor, um exemplo que fez todo sentido para a época. Hoje, a gente vai numa fábrica de perfume, é cheio de essência, né, tudo artificial, mas nessa época, todo o processo de fabricação era artesanal. E o óleo, né, ele tem a capacidade de absorver, ele tem a capacidade de pegar o cheiro e o sabor das coisas. Tanto é que até hoje ele é usado para temperar. Se você jogar lá pimenta, o que vai acontecer com azeite? Pimenta. Se você colocar lá um alho e tal, cebola, o que vai ficar? Alho e cebola. E você vai cheirar, qual o cheiro que você vai sentir? Alho e cebola. Como é que se fabricavam os perfumes? Grandes reservatórios de óleo com plantas aromáticas, com raízes, com essências, e ali ficava durante muito tempo até se tornar o perfume. A Bíblia fala sobre um exemplo da mulher que chega com uma porção de perfumes de nardo puro e unge os pés de Jesus, e a Bíblia faz menção do quão valioso aquilo era. E esse texto diz para nós que uma única mosca era capaz de estragar todo esse perfume. Todo. Jesus, quando nos fala sobre jejum, ele fala para a gente que devemos ungir o nosso rosto com óleo. Ele não está falando para a gente que nós devemos meter as mãos lá no óleo e lambuzar toda a cara de óleo, não. Ele está falando o seguinte: quando você for jejuar e o perfume dava a impressão de que você estava limpo, primeiro. Segundo, que você exalava com o perfume, você estava limpo e você estava se cuidando, você tinha uma vida boa, tinha uma vida normal. Jesus estava dizendo o seguinte: se você for jejuar, se você for entrar num propósito, não vá com uma cara de sofrido, não vá com uma cara de desanimado, não vá com uma cara de quem está sofrendo, vá com o rosto feliz, vá com uma aparência feliz. Por que Jesus estava falando sobre isso? Porque Jesus estava separando o santo do santarrão, né? Estava separando a santidade da falsidade. Porque, irmãos, santidade não tem a ver com aquilo que nós mostramos para as pessoas. Santidade tem a ver com aquilo que nós somos. E aí eu me lembro do fariseu e do publicano. O fariseu que chega no templo e olha o publicano todo humilde lá, prostrado, com o rosto em terra, orando, e ele fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador como esse publicano. E a gente olha algumas passagens bíblicas que para nós é muito chocante, mas que ainda hoje nós fazemos, ainda hoje nós nos comportamos dessa maneira. E podemos entender de uma forma bem prática que uma única mosca pode comprometer uma grande quantidade de perfume. Mas existe uma verdade espiritual aqui, irmãos. Esse óleo ele aponta para a figura da unção do Espírito Santo, e o perfume aponta para o nosso testemunho. 2 Coríntios 2,15 diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Eu queria dizer para você, aqui eu queria abrir um parênteses, ainda bem que esse é o culto do quarto, estamos todos em família, podemos falar abertamente, né? A gente está na internet também, mas enfim, esse é o momento. Eu queria dizer para você, Igreja Batista Gospel do IPI, que Deus um dia derramou uma unção sobre você, que Deus um dia colocou um perfume sobre a tua vida. E sabe o que Deus tem falado comigo nesse tempo? Eu tenho pedido muito a Deus, para Deus renovar a unção desse lugar. Já pedi a Deus uma unção nova. E a resposta que eu tive do Espírito Santo, quando eu estava escrevendo essa mensagem, é que
nós não precisamos de uma unção nova e não precisamos de um renovo na unção que Deus já nos deu. Precisamos ser eficazes na unção que já recebemos. Nós não recebemos o título de uma família igreja por acaso. Em algum momento nós fomos de verdade uma família. Eu gosto muito de uma ilustração que o Heber fazia um tempo atrás. Ele fazia assim: sabe o que eu gosto nessa igreja? É que a gente está num lugar todo mundo junto e tem vários grupinhos, mas aí eu saio desse grupinho, vou para um outro grupinho aqui e as pessoas não mudam de assunto, elas continuam a falar a mesma coisa, e é a mesma coisa que estava falando lá no outro grupo, e eu saio daqui, eu vou para o outro ali e eu também estou dentro do contexto, eles estão falando a mesma coisa. Não tem essa, sabe? Hoje a gente cresceu, a igreja caminhou um pouco mais, mas nós perdemos essa unção. Hoje nós não existe. Tinha uma coisa que o pastor Ricardo falava muito, que eu adorava. Ele falava assim: essa igreja pode ter muitas panelas, desde que todas sempre estejam com as tampas, desde que todas estejam destapadas. Porque eu posso estar nessa panela aqui, está destapada, eu pulo para essa aqui, destapada, eu pulo para aquela ali, não tem problema. Não tem problema. Eu posso ter mais identificação com o Fernando, mas isso não vai me impedir de ter comunhão com o Eric. Nós temos muitos ministérios na igreja, irmãos, mas infelizmente a gente olha e parece que cada um está remando para um lado. Todos são muito excelentes naquilo que fazem, mas parece que quando junta, não sei, parece que cada um quer uma coisa. A gente levanta uns temas assim que deveriam ser muito simples e gera uma confusão louca. Eu não consigo entender, está parecendo Torre de Babel. Parece que cada um está falando uma coisa diferente. E o mais triste disso, irmão, é que assuntos que deveríamos tratar em família estão saindo do seio da família e indo para fora. Eu quero lançar uma palavra profética sobre nossas vidas nessa noite, porque eu sou IBVI. Eu quero ser eficaz na unção que Deus já deu para mim. E eu quero voltar a ser família igreja. Eu quero voltar a ser família igreja. Esse é um lugar de reconstrução. E aí o que aconteceu no momento em que nós perdemos essa unção? No momento em que nós deixamos de ser eficazes nessa unção? Nós nunca tivemos tantas famílias sendo atacadas dentro da igreja como tivemos nos últimos anos. Divórcios, adultério. Nunca tivemos tantos casos. Por que, irmãos? Porque deixamos de ser família e igreja. Comece a clamar hoje por essa unção. Comece a pedir de novo essa unção. Deus, eu quero essa unção de novo na minha vida. Deus não vai nos dar uma nova unção enquanto nós não formos eficazes na que Ele já nos deu. Não quer dizer que Ele não tem mais para dar, Ele tem, muito mais. Mas precisamos ser eficazes naquilo que nós já recebemos. As moscas nesse texto estão associadas à impureza. Onde é que você acha mosca? No lixo. Onde é que você acha mosca? Em bicho morto. Onde é que você acha mosca? Né? A gente caminha junto, eu e a Regina, e às vezes a gente vai para a cachoeira, e no caminho para a cachoeira não tem muito trabalho de despacho não. Mas no caminho por Rio das Pedrinhas, quem conhece, cara, tem muito. Eu fico pensando assim, como o diabo é sujo, né? Tudo que o diabo faz é sujo, gente. Toda obra do diabo é suja. Não é à toa que no Novo Testamento ele é chamado de Beelzebul. Você sabe o que é Beelzebul? É o Senhor das moscas. Como ele é sujo. Como ele, sabe? E como a gente tem aceitado essas moscas dentro da nossa vida. Sabe por que isso tem acontecido com a gente? Porque a gente entrou dentro de uma rotina religiosa, onde a gente conseguiu, sanar, parece que todos os nossos grandes problemas. Eu adulterava, não adultero mais.
Olha, eu roubava, não roubava mais. Eu tinha vontade de matar, mas agora passou, não quero matar mais ninguém. E aí a gente esquece das pequenas coisas. A gente esquece das pequenas coisas, das mosquinhas, sabe? Quem já foi para um lugar aí onde tem muito maruinho? É terrível, né? Bicho chato, né? Mas você já viu o tamanho do maruinho? Ele é pequenininho. A gente deixa esses pequenininhos, essas coisas pequenas. E aí eu vou dizer para você, essa coisa pequenininha é capaz de estragar todo o perfume do Espírito Santo que está na tua vida, que está na minha vida. Tem uma frase de Tozer que eu gosto muito que diz assim: santos sem santidade são a grande tragédia do cristianismo. Olha que frase pesada. Santos sem santidade são a grande tragédia do cristianismo. Por que ele está dizendo isso? Porque a gente vai ver lá em 1 Coríntios 1, capítulo 2, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados com Cristo Jesus, chamados para serem santos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Deus te chamou para ser santo. Queria chamar a banda para subir. Deus te chamou para ser santo. E não existe como você ser santo só em algumas coisas. Não existe como nós sermos santos só em algumas áreas da nossa vida. Não tem como nós sermos santos só naquilo onde nos é conveniente. Quem gosta de beber água mineral aí? Levanta a mão. Aquela da garrafinha, aquela que você abre lá que está... né? Eu gosto mais da gasosa. Você também? Eu gosto mais da gasosa, né? Mas quem aqui já teve a curiosidade de ler o rótulo da água mineral? Já teve? Já teve? Não, eu agora estou numa vibe fitness. Você pode ver que eu estou com shape de atleta. E aí eu passei a ler rótulo de tudo, né? Eu descobri que aquilo que é integral, na realidade, nem é tão integral assim. Você pega um outro que não é integral, tem quase a mesma coisa que os integrais. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, para quem já leu o rótulo de água mineral, eu queria te dizer, quem de nós seria capaz de pegar a melhor água mineral do planeta e lêssemos o rótulo e encontrássemos assim, 98% de água pura e mineral e 2% de coliformes fecais? Quem seria capaz de beber essa água? Quem seria capaz? 98%, mas 2% de coliformes fecais. Irmãos, olha, eu falo isso com temor e com tremor no coração, porque nós temos profanado a nossa vida de santidade com coisas absurdamente irrelevantes e insignificantes. Temos vivido a vida com Deus como se pudéssemos dar para Deus coliformes fecais, como se pudéssemos dar para Deus só um pouco de santidade, só um pouco daquilo que Ele tem direito. Querido, muitos ainda clamam por um renovo, por um avivamento. Muitos chamam por bênçãos que a igreja primitiva viveu, mas ainda não entenderam que isso só vai acontecer no dia que eu e você mudarmos a nossa vida. No dia que eu e você deixarmos a nossa hipocrisia, deixarmos a nossa religiosidade, deixarmos as nossas pequenas coisas e entregássemos de verdade tudo nas mãos do Senhor. Sabe? Eu tenho cuidado de alguns casais, e há pouco tempo atrás eu estava falando com um desses casais sobre viver a vontade de Deus. E como Deus tem falado comigo, irmãos, nesse tempo sobre a vontade dele. E eu quero dizer para você que eu aprendi que a gente só vive a vontade de Deus de verdade quando a gente deixa de ter vontade.
quando a gente, sabe, não tem mais vontade. E às vezes a gente pensa assim, não vou não na igreja hoje porque o Fernando me magoou. Não vou na igreja não porque aquela palavra que o pastor deu, não curti. Não vou na igreja não porque o pessoal do louvor, não vou muito com a cara deles. Não vou na igreja não porque o pessoal da recepção não me recebeu bem. Querido, se você está pensando assim, deixa eu te dar um conselho, fique em casa. Me perdoa. Pastor, me perdoa. Fique em casa. Porque você está vindo com a motivação errada. Você está vindo com um propósito errado. Você deve vir para cá, irmão, com um único objetivo: para encontrar o seu amado. E porque você é dele e ele é teu, você deve vir para cá para encontrar com aquele que te ama e te amou primeiro quando você ainda era pecador. Você deve vir para cá porque aqui é a congregação dos santos do Senhor. Eu sou santo, irmãos, você também é santo. Somos perfeitos? Não. Somos puros? Não. Mas nós não desistimos de buscar a santidade. Nós não abrimos mão de buscar isso todo dia. E nós não vamos perder para coisas pequenas. Não vamos perder nos detalhes. Eu queria te convidar a você que hoje entende. Eu queria que você... O salmista, ele foi muito sábio quando ele falou assim: Senhor, sonda o meu coração. E se existir, Senhor, algum caminho mal na minha vida, retira de mim, Deus, porque eu não quero que o teu Espírito se afaste de mim. Eu queria te convidar nessa noite a olhar para dentro de você. E se você entende que você hoje precisa de verdade buscar isso para a tua vida, eu queria que você se colocasse de pé. Primeiro passo é sair da negação. Eu não vou ficar de pé porque eu já estou de pé. E eu só estou de pé hoje porque Deus me colocou deitado no leito do hospital. É muito melhor ficar de pé hoje do que deitado no leito do hospital. É muito melhor estar de pé hoje.
eficaz na sua vida. Se o meu corpo errar no caminho, se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Deus, nós somos o teu povo, Senhor. E a tua palavra diz que quando nós, convertidos, arrependidos, humilhados, convertêssemos o nosso coração e olhássemos para ti, pedindo perdão pelos nossos pecados, a tua palavra diz que tu sararia a nossa terra, perdoaria os nossos pecados. Deus, nós somos teu povo, estamos dizendo, Senhor, perdoe as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, todas as vezes que entristecemos o teu